Eu fiz uma análise aqui rápida do Pai Nosso, né? Grande oração do cristianismo. Queria explicar como que eu fiz. Na verdade, eu tenho feito isso, estudo agora nesse momento, meu foco tem sido estudar o Alcorão, o Sagrado Alcorão do Islã, através dos 72 nomes de Deus e dos nomes de 42 letras ou Anabekor. Por quê? Porque o número 72 e 42 são duas estruturas do universo. Não é parte de nenhuma religião. Seria mais ou menos como, digamos, a velocidade da luz, ou né, a gravidade, o número π. Né, se pega qualquer círculo, divide e tal, vai dar sempre o número π. Então, são números que são do universo. Se não importa se Isaac Newton tinha uma nacionalidade, ele descobriu tal coisa, o Einstein descobriu E igual a MC ao quadrado. Isso não significa que E igual a MC ao quadrado tem uma nacionalidade, certo? Então, 7242 são dois números que estão por trás de muita estrutura sagrada. Muita, muita. O Alcorão basicamente tem conseguido fazer esse estudo. Decidi fazer com o Pai Nosso, tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui que o Pai Nosso original em aramaico, ele tem nessa versão aqui exatamente 42 palavras. Olha só, eu vou ler ele inteiro para vocês verem, ok? 42 palavras. Existem versões com 41 palavras. Essa aqui que eu achei 42. Já achei versões com 2 améns no final. Mas a gente não precisa de tanto perfeccionismo. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque a ideia aqui não é provar nada. A ideia aqui não é dizer que o Pai Nosso segue a estrutura do Anabekor. Vou explicar qual é o propósito de fazer isso. Isso é mais importante. É que ao conhecer a estrutura 42, qualquer coisa da vida, ou ao conhecer a estrutura 72, fica mais fácil de você interpretar o que você está lendo. Por quê? Porque eu domino, digamos, com uma humildade, né? Devido aos grandes mestres Rav Berg, Michael Berg, Karen Berg, Yehuda Berg, eles explicaram constantemente 72 nomes, nome de 42. Então, eu queria aqui interpretar. Desculpa se eu errar, gente, é a minha primeira vez fazendo isso com o Pai Nosso. Mas vamos lá. Como eu sei o Anabekor, queria mostrar umas coisas interessantes para vocês, né? Então, primeiramente, né, o Pai Nosso, Jesus falava aramaico, né? Então, Avon Dewash Shemaya, Pai Nosso que estás no céu. Avon vem de Av, Pai Nosso. Shemaya, Shemaim, céus. Net Kadash, Kadosh, santificado seja o seu nome, Shemar. Teta, venha. Malchut Ra, ao teu reino. Neiei, seja feita a tua vontade. Seivayanar Aichaná, assim na terra como no céu. Debai Washimaya. Af também, Baará na terra. Havla nos Lachma, o pão de que necessitamos. De Sun Kanan, Yomana, hoje. Washfok, e perdoa-nos, Lian, as nossas dívidas e ofensas. Rubain, Aichaná, assim como também nós perdoamos. Daf Hanan, Shavakan. Lechaya Yavan, aos nossos devedores. O Elai, não nos deixeis entrar em tentação. Tahlan le nessiona. Ela, mas, Patzan, livrai-nos do mal maligno. Bishá, Metol, Dilach. Teu é Dililach, o que pertence. Ri é o reino, Malchut Ra, que é o reino, né? Wihailia, e o poder e a glória, Teshbetá. Lealam, para sempre. Almin, amém. Amém. Então a gente tem aqui 42 palavras no Pai Nosso. E aqui eu coloquei o Anabekor do lado aqui, ó. Anabekor, Gedlat, Minihata, Tirt, Será, né? Kabel-Rinata, Nasaven, Taren, Norá. Queria mostrar para vocês, assim, algumas estruturas interessantes, né? Então, vamos lá. Primeiramente, assim,
eu colocar o Pai Nosso aqui e colocar o Ana Becorra aqui, é interessante que a gente às vezes, por exemplo, aqui ó, na quinta palavra, percebam aqui ó, vamos lá, ups, consegue perceber? Mesmas letras, Taf, Taf, Yudresh, Teta, Taf, vamos lá, Taf, Taf, Yud, Resh, é praticamente idêntico, né? Aqui a gente tem dois Tafs, Yud, aqui a gente tem dois Tafs, Yud. Então tem muita semelhança, né? Vamos lá, eu quero mostrar outra aqui para vocês. Por exemplo, na segunda linha do Anambecor, quem conhece, né? Kabel, Rinat, Amha, Sagveinu, Tahareinu, Norá, né? Então quem conhece, né? Que Sagveinu, Shin, valor numérico 359. Alguns dizem 360, porque dá para colocar um Aleph aí no meio. E de forma bem interessante, né? A palavra equivalente a Sagveinu, Debawash Shemaya, na terra, é o mesmo valor numérico, aqui quase próximo, 357. Para quem estuda Gematria, a gente entende que números grandes, próximos, 1 a 2 dígitos, estão bem ligados. Seria equivalente assim, imagina que você está numa cidade, você está em São Paulo ou Belo Horizonte, legal? E tem uma pessoa na esquina do lado e você está aqui. Então assim, não está no mesmo lugar. Mas para uma cidade igual São Paulo, regra é bem próximos. Queria compartilhar mais segredos aí com vocês. Quem estuda Ana Becor, a gente sabe que na terceira linha a gente fala assim, né? Nagi, Bor, Doshei, Yehudecha, Kivavat, Shomrem, Nun, Gimel, Dalet. 57, Zan, sustento. É assim que a gente fala? E o equivalente, né? Nagi, Bor, Doshei. Seria aqui, ó. Olha aqui. Nagi, Bor, Doshei. Tradução? Dá-nos o pão. Exatamente. Nos dá o pão, nos dá o sustento. Cai exatamente onde tem Nun Gimel Dalet, sustento. Bem interessante isso. Incrível. Tem muitas coisas que, assim, impressionante, tá? Impressionante. Já já vou chegar lá, tá? Pra vocês. Mas quando a gente fala, né, de... Quando a gente tá falando de estrutura de 42, né? A gente tem aqui, ó, Hallel. Hallel significa louvar a Deus, né? Hallel, aleluia. Quem, né, o Hallel, a melhor coisa que tem é o Hallel do Shabbat Kabbalah Center, né? Quando tem lua nova, né? Hodu Hashem ki toki leolam leolam hasdo la la la. Isso é um grande Hallel. E também certamente, né? Não é à toa que tá aqui. Vamos lá. Então o Pai Nosso continua. De que necessitamos hoje perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Será que a gente perdoa mesmo? Brincadeira. Espero que a gente consiga chegar lá. E assim vai. Não vou estender tanto aqui. Essa palavra aqui, eu só queria mostrar para vocês, né, que livrai-nos do mal. Essa palavra aqui, bichá, que é traduzido como mal, ela também tem uma conotação de vergonha, tá? Estou ensinando uma coisa nova para vocês. Não sei se vocês já perceberam, né, que o nome de Deus número 51, removendo a culpa, lembra? Removendo a culpa. Rei, Ret, Shin. Ele tem o mesmo valor numérico de Bishá.
que é como se... Sabe quando você faz uma coisa errada e você sente uma vergonha muito grande na alma, assim? 313 é o valor numérico aqui, então nos livrai de todo mal maligno não é só do mal no sentido uma coisa mal que você fez, mas também esse auto-ódio, que é a culpa também. Então a gente começa a entender que, por exemplo, isso é uma palavra em aramaico, né, que foi traduzida como livrai-nos de todo mal. Mas se vocês pesquisarem, quer ver? Vou fazer aqui na frente de vocês. Estou mostrando para vocês que a gente consegue ampliar muito. A gente consegue ampliar muito o entendimento, né? Eu estou colocando aqui significa o quê? Tô pedindo pro Gemini aqui dar uma traduzida nessa palavra. Então aqui está falando que, ó, bichá significa mal, maligno, certo? Mas agora eu vou fazer eu vou desafiar ele, tá? Bichá não significa também uma vergonha, tipo uma culpa. Porque a inteligência artificial, pessoal, a gente tem que ensinar, tem que dar input. Ele está falando aqui não, no aramaico clássico não significa isso. Então beleza, estou completamente aceitando isso. Só que tem uma regra, que é o quê? E no hebraico? Porque hebraico e aramaico são línguas irmãs. Então, estou ensinando mais uma técnica para vocês. Ok? Ó, no hebraico, buchá, bichá, buchá. Olha só como é parecido. Buchá, bichá. Aqui é o yud, aqui é vav. Então, a raiz da palavra bucha vem de vexame, de humilhação, de envergonhado, desapontado. E agora eu vou fazer um teste aqui. Bichá e buchá parecem estar ligados etimologicamente. Vamos ver se que o nosso querido amigo Gemini nos responde. Olhando de forma histórica, não. A raiz de bichá, significado, é uma coisa que tem cheiro ruim. Ó, o maligno lá da oração Pai Nosso é uma coisa que tem cheiro ruim, fedendo. No hebraico bíblico gerou palavras como bosh, fedor, podridão. No aramaico ela acabou se expandindo até virar uma coisa maligna, certo? E o yud foi inserido ali. Já o buchá, que é vergonha, é uma coisa que está pálido, encolhendo, perdendo o sentido de tão envergonhado que você tá. Essa raiz deu origem ao verbo bosh, envergonhar-se, de bushan, vexame no hebraico. É uma coisa psicológica. Por que elas parecem ligadas, né? A confusão é extremamente justa. A proximidade das letras fracas, Aleph, Vav, Yud. Conexão conceitual. Embora na etimologia científica, na mente dos cabalistas estudiosos, o texto sagrado, a proximidade fonética nunca é vista como acidente, meus amigos. Aprendam isso. É muito comum encontrar análises que cruzam conceitos. Afinal, mal opera gerando vergonha, não é não? Sim? Concordam? Vamos mais uma vez? Então, posso dizer que Buchá e Ibichá não tem uma conexão direta, porém elas estão bem ligadas à outra? Existe algum texto, escritura, cabalista que diz isso? Os 72 nomes de Deus, número 51, Rei, Rei, Rei Retshin, que é 313, tem mesmo valor numérico que Buchá.
Vamos ver o que ele vai falar pra gente. Fascinante. Ah, o negócio que me dá ego, né? Praticamente estou fazendo isso agora, sem ter planejado. Então, o nome de Deus, para tirar a culpa, ele é Rei Retin. Errou, errou, errou. Aqui, ele tá errado aqui, ó. Ele tá errado aqui, ó. Espera que eu vou ter que corrigir ele. Ele está me dizendo, o nome 51 não é Rei Retin. Ai, meu amigo Gemini, será que você realmente gostaria que eu provasse para você? Vamos lá. Eu tive tanta culpa na minha vida. É um nome que eu tanto usei. Não é não? Ai, ai, ai. Então, minha resposta anterior estava errada, tá, beleza. Ele admitiu o erro. Bom, voltar lá? Vamos lá, vamos aprender. Porque isso aqui é importante, gente. Então, o nome 51, ele está conectado com Bixá, o mal em aramaico, e Buxá. Vocês conseguem perceber que Bixá tem um Aleph no final e Buxá tem um rei, de forma que não apenas foneticamente eles estão parecidos, mas eles fizeram de forma que o valor numérico fique igual? Eita! Aqui está seu achado mais poderoso. O valor numérico é exatamente o mesmo. Quando duas palavras têm o mesmo valor numérico, elas têm a mesma essência. E ainda mais, fonética. Ou seja, o mal, o bichá e a vergonha é o reverso e inverso da mesma moeda. Não é não? Então, peraí, deixa eu só agora concluir aqui. Bichá e buchá. Fonética parecida. Valor numérico parecido. Exatamente. Esse é o poder da gemátria, meus amigos. Só que não é vergonha, gente. Não é aquela vergonha de subir no palco e não conseguir falar em público, sabe? É vergonha de ter feito um erro, uma culpa, uma coisa bem pesada. Certo? Vamos voltar lá no Pai Nosso? Livrai-me de todo mal. Livrai-me de toda essa vergonha, dessa culpa também. Lógico, me livrai do mal que gerou ela. E olha só que interessante. Na última linha aqui do... Vamos lá, deixa eu ir para as iniciais aqui. Preparei tudo aqui para vocês. O que eu fiz? Eu peguei as iniciais do Pai Nosso e fiz igual a Ana Becor, ó. Exatamente as iniciais aqui, ó, como se fosse o Ana Becor. Aleph Bet Gimel Tav Tzaddik, mas eu pus as iniciais do Pai Nosso. Olha que interessante aqui na última linha, ó, quando tá acabando aqui, ó. A gente tem aqui, ó, Membet, que é 42. Cheio de palavra aqui oculta. Cheio, ó. Posso mostrar uma pra vocês? Buchá. Lan Membet Buchá. Que remova de mim o mal. Interessante, não? Então vamos lá, vamos analisar, que isso aqui dá um estudo enorme. O que eu fiz? Como o Ana Becor é recitado em duplas, né? Coloquei em duplas, mas primeiro eu calculei o valor numérico de cada linha. Primeira linha tem o valor numérico 145, que é o valor numérico do nome de Deus 16, para remover Rei Kufmem. Kufmem é Kam, que é levantar quando você cai. O Yehuda Berg, no livro dele, coloca assim: saindo da depressão, levantando de quedas. Primeira linha, Hesed, Pai nosso que estais no céu, né? Misericórdia, nos levante. Segunda linha tem um valor numérico 148, que é o mesmo valor numérico de Pessar. E o que Pessar faz? Ele tira a gente da escravidão do Satã, não é isso? Igual a Ana Becor.
Krasatan. Terceira linha tem o valor numérico 85, que é o valor numérico de boca, pei. E olha que interessante, é justo na hora que fala, dê-nos o pão de cada dia. E justamente nessa linha que a gente fala sobre Tiferet, né, sobre Jacó, sobre a ideia que na coluna central, quando você está no equilíbrio perfeito, é quando você consegue criar sua realidade com as palavras, não é isso? Pei. Quarta linha, valor numérico 57, que é Zan. Zan, sustento. A quinta linha, 73, tem um valor numérico de Gan, que é jardim, que tem a ver com formação, que é a Sefirah de Rod, quando a energia já está começando a formar. A sexta linha de Yesod é sustento também, viu gente? Dinheiro, Yesod, também tem um valor numérico 57. Interessante. E por último, a última linha, 425, que é Kaf Rei Taf, Mashiach Ben David, que a gente fala, né, no nome de Deus 8, proteção. Se eu colocar em duplas, igual é Ana Bekor, Gidlat e Minechá, eu tenho aqui as duplinhas do Pai Nosso. Forma uma frase, ó. A primeira dupla, vapor. Segunda dupla, homem ou sopro. Vou correr aqui para o vídeo não ficar longo. Forma essa, as iniciais do Pai Nosso forma essa oração aqui, ó. O vapor original do sopro divino torna o homem completo. O broto que nasce do fluxo da terra vem da semente do Pai. O que é suficiente para nós é também o que foi destinado para ela. O erro e o pecado são empurrados e afastados para longe de nós. O orvalho fresco traz apenas a união e o cordão que nos liga à luz. Quem costumava errar e desviar no meio da noite agora encontra o caminho. Última linha, para nós, o selo do código 42 eleva e carrega a nossa realidade. Eu também poderia traduzir a última linha para nós. O selo do código Membet, eu posso chamar também de Membet, lembra do Membishá? Posso falar assim, para nós, isso nos tira de todo o mal, limpa toda a negatividade. Eu decidi colocar aqui o 42 só para ter uma... Como é que eu vou dizer? Uma conexãozinha aí com 42. Mas isso dá para formar muitas palavras. A primeira dupla, ad, tá na Bíblia, é vapor. É tipo esse vapor, sabe, que sai. Ó, nash. Mas se eu for analisar, e depois eu vou fazer isso com calma, mas se eu pegar as iniciais aqui, ó. Olha só, tem tantas palavras que formam. Ó, tam, que é simples. Ad, nash, tam. O vapor, o vapor, o vapor, o fogo, simples. Aí teria que formar uma frase, porque no hebraico não necessariamente você precisa fazer igual ao português, basta você ter as palavras, você forma a frase. Ó, aqui a gente tem, interessante aqui que a gente tem aqui um Lamed Aleph Vav, que é um dos 72 nomes de Deus, que é o nome de Deus número 11 ou 37. Lamed Aleph Vav significa Yehidah, né? 37 é Yehidah. De forma interessante, no Ana Bekor, a sexta linha começa com Yahid, Gael, Emra, Penez, Okrega, Shaterra. Ó, tem um probleminha aqui, ó, tem uns L's aqui do nada. Pois é. Agora quero ver uma coisa interessante aí, só pra gente finalizar. A gente sempre analisa assim, né? Mas se eu analisasse assim, o Ana Bekor também, vamos fazer? Aleph é 1, Nun é 50, Dalet é 4, Ret é 8, Lamed é 30, Taf é 400, Lamed é 30. 1, 51, 55, 63, 93, 493.
mais 30, 523, certo? Só que nós sabemos que o 500, ele é um Nun Sofit, que vira 50. Então, essa linha toda forma o quê? Aqui, 73, que é o valor numérico de quê? Chormá, Chormá, sabedoria. Ou Gan, jardim. O jardim da sabedoria, o Pai Nosso. Isso, pessoal, é tipo 0,1%. É a primeira vez que eu decidi jogar assim, porque não é minha especialidade e eu fiquei com medo de esquecer o raciocínio. Mas espero que eu tenha feito alguma contribuição para apreciar mais, né? Então agora vamos fazer o... Eu vou fazer o Pai Nosso. Pela primeira vez na minha vida, gente. Eu fui batizado muçulmano, estudei tanto tempo Kabbalah, e Kabbalah é pra sempre, né? Eu fiz um Pai Nosso do começo ao fim. Vai ser minha primeira vez com vocês aqui. Fazer em português. Rabbi Nachman fala fazer em português é importante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Também na terra, dá-nos o pão de que necessitamos hoje e perdoa-nos de nossas ofensas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o que te pertence, o reino e o poder e a glória, para sempre das eras. Amém. Agora eu vou fazer uma forma como eu conheço Ana Becor, né? Pai nosso que estais no céu, Ana Becor Gedulat, com a sua força, Criador, santificado seja o seu nome. Ana Becor Gedulat Iminichat Atir Tzerah, santificado seja o seu nome. Kadosh, como diz o Ravberg, fala que você não precisa santificar o nome de Deus porque ele é santo, né? Santificar o nome de Deus significa que na minha consciência eu estou conseguindo apreciar que existe é algo santo. E o que é santo? Kadosh. Kadosh vem de palavras como Kadesh ou Kadish, que significa uma coisa completa. Como o Ravberg ele brincava em inglês, né? Holy é whole. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estais no céu, Criador, que eu consiga apreciar o tamanho da sua grandeza. E no momento que eu entender a sua grandeza, eu atraio você ao teu reino. Malhut Ra é o reino, Malhut, aqui na terra. Eu consigo atrair a sua energia aqui. Seja feita a sua vontade. É lógico que sempre é a vontade do Criador. É que eu consiga perceber que tudo é a vontade do Criador. E assim, na terra como no céu, que eu consiga entender que as coisas aqui embaixo, que estão acontecendo aqui, é o Criador, porque lá em cima no céu, o Criador, que eu consiga ver com certeza, com emuná, com fé. Dá-nos o pão de que necessitamos hoje. Quando eu peço sustento, não é que o Criador vai me deixar, se eu não pedir, o Criador não vai me dar sustento. Significa que agora que eu estou apreciando completamente o poder do Criador, agora que eu estou criando um recipiente, ele está aqui, agora que eu estou com certeza, agora sim eu consigo manifestar o sustento que sempre esteve dentro de mim. Perdoai-nos de nossas ofensas, como diz o Ravberg, o Criador ele não perdoa porque ele nunca ficou zangado, né? Perdoai de nossas ofensas significa que eu estou limpando a minha negatividade para que eu não faça de novo. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por quê? Como diz o Baal Shem Tov, você só vai conseguir limpar uma negatividade sua se você conseguir limpar a negatividade de alguém na sua consciência.
Enquanto eu olho para alguém e falo, essa pessoa aí, ó, tem isso, isso, isso. Quando eu olhar para minha, eu não vou conseguir limpar ela, vai ficar presa. Então aqui tá, é como se fosse um espelho. Eu estou ganhando essa força. Não nos deixais entrar na tentação, né? Que a gente consiga controlar o desejo de receber somente para si o egoísmo. Livrai-nos do mal. Lembra do bucha, bicha? Livrai-nos dessas coisas que machucam, que dão vergonha, que não revelam potencial. Teu é o reino, o poder e a glória das eras. Amém. No final das contas, tudo é o Criador. No final das contas, quando caímos é o Criador, quando levantamos é o Criador, zigue-zague é o Criador. O pior pecado, o bucha, pior pecado que tem, bicha, bucha. Sabe qual é? É quando você para de perceber a sua luz. Porque o seu lado humano fez alguma coisa aí. Isso é bucha, isso é mal. Claro que feriu o outro também, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Não machuque teu próximo como não machuque a ti mesmo.